Primeiramente, boa noite a todos, né? Boa noite, atletas do Caxias. Começamos agora a nova live, uma live de aprendizado, né? Hoje, grato com a presença do meu amigo e professor Marcelo Rademacher, né? Da onde que eu conheço ele? Eu conheci ele em 2015, né? Em 2015 no Botafogo, onde meu filho, né? Participou da base do Botafogo, onde foram juntos com o Marcelo Rademacher, foram campeão estadual. Eu conheço o Rademacher desde esse tempo. Um professor, mais que um professor, né? Eu vejo ele também como um grande formador, né? Boa noite, Marcelo Rademacher. Como é que você está, meu querido? Boa noite, Flávio. Prazer aí falar com vocês. Ficou meio confuso esse início aí, mas acabou que conseguiu, deu tudo certo. Ver se a gente consegue passar um conteúdo aí para a garotada. Marcelo, de antemão, eu gostaria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco de você, da sua trajetória, né? Dos clubes que passou e também da sua experiência, um pouco da sua experiência também que você viveu em Portugal. Certo. Bom, eu comecei no futsal, no Grajaú Tênis, que é um clube de bairro aqui do Rio de Janeiro. Muito tradicional no futsal, né? Depois fui para o futsal também da Bradesco, que é outro clube que também no futsal é bastante tradicional. Inclusive, é o único time do Rio de Janeiro campeão do mundo de futsal, né? É um clube muito bacana, até hoje disputa e tem uma estrutura muito boa. De lá fui para o Vasco, fiquei no Vasco um ano, depois fui para o Botafogo, fiquei no Botafogo também um ano e meio, mais ou menos. E aí depois fui para o Flamengo. Depois do Flamengo, eu fui para Portugal. Fiquei em Portugal um ano, tive uma temporada muito boa lá, graças a Deus, deu tudo certo. Mas fui sozinho, né? Acabou que depois de um período lá eu acabei optando por voltar, porque a família não conseguiu ir. Mas foi uma experiência muito boa, aprendi bastante. A exigência lá do futebol é uma exigência diferente daqui, é uma exigência muito mais tática, muito mais coletiva. Isso já ia muito de encontro com o que eu pensava no futebol aqui, mas foi muito enriquecedor, me engrandeceu bastante. Eu assim, aprendi muito e sou grato até hoje por ter ido. Ótimo, Marcelo. Marcelo, quando nós estávamos conversando, né? Aí quando você botou esse tópico, né? Será que eu mereço ser jogador, né? Me chamou muita atenção, né? Porque muitos jogadores que não estão trabalhando com as categorias, né? De 9 anos, vamos botar, até os 17 anos, muitos daqueles atletas querem ser jogador, perfeito? Mas nem sempre são merecedor. Essa palestra vai ser muito boa, porque às vezes nós vamos de antemão, como eu não tive esse aprendizado, né, ser merecedor do que é necessário para chegar ao ponto de chegar ao nível de ser um jogador profissional. Vai ser ótimo essa palestra, eu vejo que vai ser de bom agrado para os atletas do Caxias. Legal, que bom. Eu espero realmente que a garotada consiga perceber a importância de algumas coisas aí que nós vamos falar, porque muitos querem, né, mas poucos fazem por onde. Então, eu acho que vai ser legal aí. E, na verdade, assim, tudo que está nessa palestra aí, eu costumo falar muito para os meus atletas, talvez se tivesse atleta meu aí, eles poderiam, eles mesmos, fazer as palestras, porque eu canso de falar isso, acho que isso aí é muito importante e acho que vai ser legal, vai ser bacana trocar essa figurinha aí. Pode ficar à vontade, Marcelo. Bom, vamos lá, vamos começar. Então, como a gente falou aí, o objetivo é a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona, né, essas coisas relacionadas ao futebol de base e principalmente relacionadas à postura dos atletas. Vou passar alguns números aí para a garotada, que com certeza já devem ter escutado que ser jogador de futebol é muito difícil, mas às vezes a gente escuta e não leva muito a sério. Então, eu vou passar uns números aí para que vocês consigam ver o tamanho da dificuldade.
Bom, hoje, atualmente, no nosso país, nós temos 20 mil jogadores profissionais. Tá? Esses são números aí da CBF, 20 mil jogadores profissionais no nosso país. Desses 20 mil, 17.300 estão em péssimas condições ou sem clube. Recebem um salário muito, muito baixo, salários que não suportam sustentar uma família, não suportam ter nenhum tipo de vida se você não tiver um trabalho paralelo, ou estão sem clube. E os outros 2.700 que ganham pelo menos um salário mínimo ou mais. Dentro desses 2.700, lógico, estão os que ganham muito dinheiro, mas apenas 2.700 ganham um salário mínimo. Desses 2.700, só 1.100 ganham mais de 5 mil reais. Ou seja, dos 40 mil atletas que nós... Não, desculpa, dos 20 mil atletas que nós temos no futebol profissional, 1.100 ganham mais de 5 mil reais. Então, assim, a realidade é muito diferente do que parece e é muito difícil. Um outro dado que eu queria passar para vocês é que são 40 mil atletas registrados entre 15 e 23 anos no futebol de base no Brasil. 40 mil atletas, ou seja, são 1.100, porque se a gente for ver, hoje no futebol profissional tem 1.100 jogadores que têm uma condição de vida razoável para cima e 40 mil querendo esses 1.100 lugares. Ou seja, é muito difícil. Muito difícil. E talvez ver esses números assim, dessa forma, não signifique tanto, mas no contexto geral é para que vocês pensem bastante, para que vocês comecem a ver o tamanho da dificuldade que não vai cair de mão beijada para ninguém. Vocês vão ter que vão ter que se dedicar bastante para que isso se realize. Bom, eu costumo dizer que o atleta, né, da base que diz que quer ser jogador de futebol, eu comparo como se ele estivesse apostando uma corrida. Mas não é uma corrida qualquer. É uma corrida como essa aqui, ó. É uma corrida que é um pouquinho complicada de você ganhar. Eu queria que vocês imaginassem uma pessoa que está lá no meio dessa corrida e que, por mais que ela seja muito mais veloz do que todas as outras que estão na frente dela, será que ela vai conseguir ganhar a corrida? Será que ela vai conseguir chegar na frente? Será que ela vai conseguir passar um monte de gente, mesmo ela sendo mais rápida, desse jeito que está aí? Então, assim, levando isso para o lado do futebol, levando para o lado de vocês, não adianta, às vezes, a gente ser só muito bom no futebol. A gente tem que ter diversos fatores por trás, ajudando, para que a gente consiga chegar lá onde a gente quer. Então, essa imagem aí, eu acho que ilustra bem, assim, o que é o jogador que está na categoria de base, buscando ser jogador de futebol. Eu acho que essa imagem é uma imagem que ilustra bastante isso aí. É uma corrida, mas é uma corrida muito complicada, que não basta apenas você ser o melhor. Então, como eu falei antes, não adianta a gente dizer que quer ser jogador de futebol. Dizer não significa absolutamente nada. A gente fala que quer um monte de coisa, mas isso não significa muita coisa. Por exemplo, uma outra coisa que eu costumo dizer muito para os meus jogadores, eu reúno, quando estou reunido com eles, eu pergunto: vocês gostariam de ganhar na Mega Sena? Lógico que todo mundo levanta a mão. Só que como é que gostaria de ganhar na Mega Sena se não joga? E é mais ou menos a mesma coisa. Então, se a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer por onde? Não adianta a gente dizer que quer ganhar na Mega Sena se a gente não joga. É a mesma coisa na escola. Às vezes a gente fala: não, mas eu quero passar de ano, quando os responsáveis falam com vocês sobre estudar em casa, sobre se dedicar mais na escola, e vocês falam: não, vocês devem pensar assim: eu quero passar de ano, mas passar de ano, se não estudar, vai passar de ano? Se não estudar, não vai passar de ano. É a mesma coisa. No futebol, não adianta querer ser jogador de futebol. Vocês têm que se dedicar muito, muito para isso. Então, uma mensagem para isso
é que a gente tem que fazer acontecer agindo. Não adianta a gente só falar, a gente precisa agir, a gente precisa se dedicar ao máximo, a gente não pode ficar só na garganta. E aí eu listei alguns fatores que eu considero muito importantes e acho que fundamentais, né, nessa corrida aí que a gente falou anteriormente. O primeiro fator é a escola. A escola traz conhecimento, a escola traz inteligência e o conhecimento e a inteligência são fundamentais para que vocês consigam, durante a trajetória de vocês, ultrapassarem os outros na corrida. Vocês terem conhecimento de outras coisas fora do futebol também é muito importante. E vocês serem inteligentes é extremamente importante, inclusive dentro do futebol, para que vocês consigam resolver os problemas não só do jogo, mas problemas do treino, receber as informações dos treinadores de vocês e colocarem em prática, porque o jogador, porque o treinador, ele quer um jogador inteligente também, ele quer um jogador que consiga colocar em prática mais rápido as coisas que ele passa do que, de repente, outros. Então, isso é extremamente importante e a escola também ajuda muito nesse fator. Segundo fator que eu acho que é importante é a disciplina. A disciplina... Alguém fez alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí, não? Que alguém achei que tinha se mexido aqui. Acho que alguém clicou errado aí, sem intenção. Mas não tem problema. O segundo fator, eu botei como a disciplina. A disciplina é uma coisa que, no início, é cansativo, a gente às vezes encara como uma rotina, e realmente a rotina às vezes cansa. Mas depois, essa rotina acaba virando hábito, né? E tudo que é hábito é uma coisa que é natural. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz quando acorda, seja lá o que for, a gente nem pensa que nós vamos fazer isso. Eu, por exemplo, levanto e vou escovar o dente. Eu nem lembro, eu tenho que ir escovar o dente. A gente já sabe que a gente vai levar, é automático, a gente sabe que levanta, vai no banheiro e escova o dente. Tem gente que antes de levantar da cama, vira para o lado, pega o celular, dá uma olhadinha lá na rede social e depois vai levantar para escovar o dente. Mas é uma coisa que não é pensada, são hábitos. Mesma coisa andar de bicicleta. Hoje em dia, se você pegar a bicicleta, você sai andando. Antigamente, você tinha que pensar no que você ia fazer. Então, tudo que é hábito, ele é natural. Então, assim, a disciplina pode ser que seja cansativa no início, mas depois que você se acostuma, depois que você consegue fazer isso com frequência, vai virar um hábito e vai deixar de ser cansativo, vai simplesmente acontecer. E a disciplina é muito importante também no futebol, em qualquer esporte, né? Mas no futebol, onde é uma corrida tão difícil para alcançar o objetivo, é mais importante ainda. Outro fator que eu coloquei como importante, e aí já é principalmente para a garotada um pouquinho mais velha, são as amizades, né? A gente tem sempre muitos amigos na escola, perto de onde a gente mora, e em diversos locais, e a gente, vocês, como eu, como qualquer outra pessoa, tem bons amigos e amigos que de repente não são tão bons, e aí a gente acaba sendo influenciado por esses amigos, e vocês têm que saber distinguir esses amigos muito bem. Às vezes, um amigo que queria de repente estar no seu lugar, ou às vezes um amigo que não está preocupado com você, vai tentar fazer com que você falte treino, vai fazer com que você não se dedique. E querendo ou não, essas amizades, os amigos mais próximos, têm influência sobre a gente. Então, a gente precisa pensar bastante nessa questão das amizades. As amizades são importantes, mas a gente precisa ter os bons amigos perto da gente e essas influências realmente acontecem. Então, a gente precisa distinguir as influências negativas das influências positivas e ficar só com as positivas, porque
A gente tem que estar do lado de pessoas boas, pessoas que façam a gente andar para frente. Uma quarta situação que eu coloquei é que a gente controle as expectativas, porque às vezes a gente pensa de uma forma e o nosso treinador pode pensar de outra, ou quem está avaliando a gente pode pensar de outra. É muito importante a gente ter uma força mental legal, a gente ter a nossa cabeça tranquila. Vocês já devem ter escutado histórias de vários jogadores que, até virarem jogadores profissionais, tiveram extremas dificuldades nas categorias de base. Vou citar para vocês aqui o exemplo de um que foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Ele é ainda o maior jogador que mais disputou finais de Copa do Mundo, que é o Cafu, que foi lateral direito da seleção brasileira, campeão em 2002. Ele, se vocês colocarem aí no YouTube, depois que vocês procurarem, vocês vão ver, ele diz abertamente que ele foi reprovado em mais de 10 peneiras, inclusive 2 ou 3 no São Paulo, que foi o clube que ele virou depois jogador profissional. Então, assim, imagina se ele não estivesse com a cabeça boa, com a cabeça preparada, com certeza absoluta ele não teria sido jogador de futebol, porque você ser dispensado 1, 2, 3, 4, 8, 10 vezes, com certeza você ia acabar desistindo. E ele foi até o final, ele persistiu até ele conseguir o sonho dele. Aquela corrida lá atrás que a gente viu, vários obstáculos na frente dele, ele foi indo, foi com certeza muito difícil, mas ele chegou, e chegou longe, chegou ao ápice do futebol, que é ganhar uma Copa do Mundo. Será que ele tinha sido reprovado nas peneiras? Será que de repente foi por culpa dos treinadores? Às vezes não, às vezes ele foi reprovado porque não estava num dia bom, ou porque ainda não tinha amadurecido o suficiente para virar jogador. Então não adianta a gente também ficar só culpando o treinador ou o colega quando erra um lance. A gente precisa tentar fazer o nosso melhor. Então, eu acho que as expectativas são importantes a gente controlar. A gente precisa saber que algumas coisas ruins vão acontecer nesse caminho, mas a gente também tem que saber que se a gente tiver a cabeça boa, a gente consegue superar essas expectativas, a gente consegue ultrapassar essas barreiras e a gente vai chegar onde a gente quer. E eu acho que eu falei ainda há pouco um pouquinho sobre isso, vou repetir. Às vezes, a gente imagina alguma coisa, mas o nosso treinador não pensa dessa forma. Não quer dizer que você esteja errado, mas também não quer dizer que ele esteja errado. Estão apenas pensamentos diferentes para chegar no mesmo lugar. Só que a gente precisa ter a cabeça boa quando a gente está nessa condição e respeitar o que o treinador diz, o que o treinador fala e tentar entender o que ele quer, o que ele pediu. E aí volta lá atrás na questão da escola, da inteligência, que a gente precisa tentar ao máximo apurar isso para que a gente possa receber as informações e a gente consiga colocar em prática o que é pedido. Então, isso também é importante a gente ter uma cabeça boa para isso, para a gente poder analisar e não ficar sempre achando que alguém está fazendo alguma coisa contra a gente, porque realmente essa caminhada é uma caminhada bem complicada. Bom, um quinto elemento que eu coloquei nessa lista aí é a concentração nos treinos. Eu costumo dizer que os meus jogadores eles têm obrigação de entrarem no campo de uma forma quando começa o treino e quando acaba o treino, quando eles estiverem indo embora, antes deles passarem pelo portão do campo, eles precisam saber o que eles já aprenderam naquele dia, o que eles melhoraram. E o jogador não pode entrar de um jeito e sair igual. Ele tem que entrar de um jeito e tem que sair do campo melhor. Então, assim, o conteúdo que os professores passam para vocês, o conteúdo que os treinadores passam para vocês, ele tem que ser absorvido. Vocês têm que saber o porquê aquilo foi feito e vocês têm que colocar em prática sabendo o porquê foi feito. Que assim vocês vão ter uma capacidade muito maior de evoluir. Vão existir treinos bons,
Vão existir treinos ruins, treinos que vocês vão achar legais e treinos que vocês vão achar chatos. Mas o treino chato é o treino que você mais tem que se dedicar. É o treino que você tem que estar mais concentrado. É o treino que você precisa dar o seu máximo. É lá no treino, é na hora do treino que você se escala. É na hora do treino que o treinador olha e fala assim, pô, acho que eu vou dar uma chance para aquele cara ali que está jogando pouco. Ou então, o cara que é titular, ele tem que manter essa titularidade no treino. Então, assim, é importantíssimo. Concentração no treino é importantíssimo. Eu acho que o treino tem que ser muito valorizado, não só pelos treinadores, mas como pelos jogadores também. E assim, esse é um fator também que eu acho bem importante. Agora, nós vamos para o último ponto que eu listei, eram 6. Se vocês repararam, 1, 2, 3, 4 e 5 eu coloquei que eram importantes. O 6º, por tudo que eu já falei até aqui, eu considero como muito importante, mas é muito importante com muitos U's aí, como vocês estão vendo, que é o foco e a dedicação. São coisas que não podem faltar jamais para alguém que queira virar jogador de futebol. Por tudo que nós falamos aí, e eu posso dar vários exemplos para vocês, mas tem jogadores bons que eram muito bons na categoria de base, não viraram jogadores profissionais porque não tiveram foco e dedicação. Existem jogadores ruins que viraram jogadores profissionais e que viraram jogadores profissionais única e exclusivamente porque eles tiveram foco, eles foram dedicados de uma forma muito maior do que aqueles que eram bons, que tinham técnica muito boa, mas não davam o devido valor aos treinos, aos jogos, e foram ultrapassados por esses ruins. E aí, por fim, jogadores bons e dedicados chegam. Então, se vocês forem bons, se vocês forem dedicados, vocês não tenham dúvida de que vocês vão chegar. Vão suportar todos os problemas que aquela corrida vai trazer para vocês, mas vocês vão chegar. Então, sejam dedicados, isso é extremamente importante, focados no objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é ser jogador de futebol. Então, faça o que for necessário para isso, lógico, sem passar por cima de ninguém, sem fazer nada errado, mas façam o que for necessário. Se é necessário para um treino, treinar 1 hora, um treino que eu não gosto, eu vou lá e treino, e vou treinar melhor do que se eu gostasse. Isso é importantíssimo. Beleza? Então, faça o seu máximo sempre. Eu estou vendo que está acabando isso. Se os professores quiserem falar alguma coisa, a gente abrir uma nova aí, fiquem à vontade. Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado do bate-bola. Foi rápido, mas também para não prender a atenção de muito tempo de vocês aí. Marcelo, né? Fala. Falando referente à sua palestra, né? É uma palestra, uma área bem desafiadora, né? Nos casos de você saber se você pode ser ou se você merece ser jogador. Em 2 tópicos, eu gostaria que você explanasse rapidinho, né? Com a base de uma pergunta, né? Em referência ao tópico 3, que fala sobre as amizades, né? Até que ponto o professor, né, e os pais podem interferir em saber que essa parte extra-futebol pode influenciar em estar prejudicando esse atleta chegar em alto rendimento? Aonde entra os pais e os professores neste momento na identificação do processo das amizades que pode influenciar esse jogador chegar ao ponto de alto rendimento? Bom, Flávio, cara, assim, é muito complicado, né? Você é pai de adolescente, já tá um marmanjo aí. Aliás, depois mandar um abraço pro Cauã. Eu também, eu tenho uma filha, na verdade, já tem 17, mas né, adolescente ainda. Tenho dois enteados, é muito complicado. A gente só tem como orientar com conversa, mostrar, né, o que é certo, mostrar o que é errado. Muito papo, muita conversa. Se não for nenhum caso extremo, não tem muito o que fazer, a não ser conversar. Eu acho que o pai está com a criança muito mais tempo do que o professor. Então, acho que para o pai identificar os amigos, né, nessas amizades ruins,
é muito mais fácil, até porque o professor nem tem essa possibilidade de estar inserido no contexto ali no dia a dia da criança. Mas acho que o pai, de repente, pode agir junto com o professor em determinadas situações. O pai pode chegar para o professor e trocar uma ideia, dar um feedback, pedir um feedback, ou então pedir para conversar com a criança, com o adolescente. Eu acho que o canal tem que estar aberto, né? Entre responsável e treinador, esse canal aberto facilita um pouquinho. A gente sabe que em determinadas situações, em clubes, principalmente, né, clube grande, o pai não tem muito acesso ao treinador, mas tem em algum momento alguém. Então, assim, acho que às vezes o pai consegue chegar em alguém do clube, e um supervisor, um coordenador, em outros casos diretamente no treinador ou no professor, e aí é só muito papo, cara, porque não tem o que fazer, não tem como você ter outra atitude que não seja conversar e mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Porque teve diversos casos, né, Rademacher, né, assim, até no futebol profissional, que grandes atletas, né, eles acabaram se desvirtuando por esse tópico, né, como posso citar o Adriano, né, e outros jogadores que acabaram, talvez não sendo tão auxiliados por aqueles que estavam próximos dele, os amigos, também como os professores, também os treinadores dele, não tiveram esse feedback, né, talvez ou pelo atleta, ou mesmo por desleixo, né, às vezes do professor, né. Graças a Deus no Caxias nós temos um processo em que a gente sente a criança diferente, né, no caso dentro do campo, né, a gente chega, atrai essa criança, conversa com ela, né, sabemos se há algum problema dentro de casa, ou então ou o próprio pai mesmo vem conversar com a gente. Essa aliança entre o atleta, professor e família tem que ser muito, muito curta, né, para que esse atleta ele consiga desenvolver realmente o processo dele, futebolisticamente falando, né? Perfeito. Eu acho que, havendo isso, já é um facilitador enorme. Vocês conseguindo ajustar esse canal aí com os responsáveis e tendo um diálogo bem aberto também com os meninos, aí principalmente os mais velhos um pouquinho, né? Eu acho que facilita bastante. Eu sempre falo que o treinador que trabalha na base, ele não adianta ser só especialista em futebol, ele tem que ser especialista em criança também. Perfeito. Outro dia, exatamente. Outro dia um rapaz, eu coloquei alguma coisa no Instagram, e aí um treinador que é ex-atleta só e tal, ele falou assim, mas poxa, você está dizendo então que quem é ex-atleta não pode ser treinador? Só porque não fez uma faculdade? Não é isso que eu estou falando. E pelo contrário, isso não tem nada a ver. Mas eu acho que, independente de ter feito faculdade ou não, você tem diversas formas de você se especializar na criança, de você buscar informação, como pensa uma criança, como pensa um adolescente. Então, eu acho que ele tem que ser especialista em futebol, né? Nós, treinadores, temos que ser especialistas em futebol, mas especialistas na criança também. Para poder identificar, por exemplo, essas coisas que você falou aí. Sentir que a criança não está do jeito que ela está normalmente, e saber como lidar com essa situação, acho que isso é importante. Treinador e psicólogo ao mesmo tempo, né, Marcelo? Exatamente. Outro tópico também, rapidamente, antes que o Rafael entre com as perguntas, né? Outro tópico que eu achei também interessante foi a criança, que você falou no tópico 5º, né? Você falou que a criança ela tem que estar despertando quando sai do clube e entender o que ela aprendeu, né? Eu tenho um costume, né, também, acho que essa é a falta de prática de alguns professores, em cada ensinamento parar e perguntar o que você aprendeu, o que você entendeu daquele processo, daquele tipo de jogo situacional ou algum tipo de jogo parecido que é feito, né? O que você aprendeu? Para instigar a criança também. Às vezes a criança ela quer aprender e acaba não podendo aprender, porque nós professores, não estamos instigando ela também a ter essa consciência, né? Com certeza, às vezes, até a forma como nós passamos o conteúdo, a gente também pode não passar da melhor forma, então acho que a gente tentar ter esse feedback também é importante, porque uma criança, no universo de 20, uma criança não entendeu,
a gente explica novamente, né? Tenta fazer com que ela entenda, 2, 3. Agora, se de repente 10, 12 não entenderam, aí o problema não está com eles, né? Está com a gente e também nada errado nisso. É só a gente tentar reprogramar a explicação e fazer de uma outra forma para que a gente consiga atingir o maior número de crianças entendendo o que a gente quer. Mas acho que é mais ou menos por aí. E isso, para mim, é fundamental. A gente precisa tê-los saindo do treino com conhecimento maior do que quando entraram. Ser especialista no futebol, mas também ser especialista também em pessoas, né? Sem dúvida. Rafael, fica aberto para você. Está aberto aí para os atletas também fazerem as perguntas aí. Já tem aí já a inscrição do Gilson. Hoje Gilson vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Olha, Rafael. Não, hoje, Marcelo, porque está chegando agora, o Gilson é um dos nossos treinadores da categoria Sub-15 e prática bacana, e também é diretor de uma escola, também trabalha em escola, né? Então ele tem toda uma didática na fala e tudo mais, então a gente fica pegando no pé dele essa questão da fala dele. Ele consegue estender um pouquinho mais, ele quer simplificar nas falas dele, né? Então hoje, e ele tentou fazer as perguntas nos últimos e acabou não conseguindo. Aí hoje ele comprou um fone especial para poder fazer a pergunta para você. Ele vai começar e daí eu vou fazendo as minhas perguntas. Volto a lembrar os alunos aí, que depois nós vamos fazer uma pergunta para os alunos, e aí o Marcelo vai poder dizer se o aluno respondeu certo ou errado. Bom, Gilson, está com a palavra aí. Opa, todos me ouvindo agora? Perfeição. Boa noite. Deixa eu te falar, só para voltar um pouquinho, Marcelo, me perdoe aqui a inconveniência. Nossa. Esse fone já estava aqui desde ontem. Ontem eu tentei 2 fones no celular e não consegui. Eu não estava no computador. Meu computador, esposa, eu trabalho o dia inteiro. Hoje eu falei com ela, sai do computador que eu tenho que usar isso hoje aí. Então hoje estou um pouco mais preparado. Pô, mas vamos lá, boa noite. Tá muito bom. Esse fone aí tá muito bom. Tá com voz de locutor, pô. Não, a voz é essa, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite os meninos e os atletas, a comissão que está toda aí. Gostei muito, me identifiquei muito aqui nos seus slides. Me identifiquei com todos. Não sei se você viu que eu estava balançando a cabeça igual um calango aqui o tempo todo. Mas bacana, achei muito interessante. Parabéns. O conteúdo muito veio a calhar para nós. Como o Rafael falou, estou gestor escolar também há 3 anos. E também fiz pedagogia nesse meio caminho aí. Bom, eu quero fazer 2 comentários. Primeiro, que antes desse isolamento social, eu tive uma conversa com os atletas no final do treino e falei, se vocês pensam em ser jogador de futebol, se vocês querem, jogar o futebol talvez seja fácil. O mais difícil é você ser um atleta, chegar em alto rendimento, abdicar-se de tudo, dedicar-se a tudo, abrir mão de tudo e saber que, além de ser uma profissão, é o seu sonho. Falei com eles, procurem pessoas ligadas ao futebol, assista jogos de futebol, leia sobre futebol, converse sobre futebol, procure amigos que pensem em futebol, né, que vivam futebol, porque assim vão te ajudar a crescer um pouco mais do que vocês desvirtuarem e procurarem outros amigos que não estejam ligados ao futebol, então vai tirar todo o seu foco. É um outro comentário, que todo tempo que eu estou dando treino, eu falo com eles, o treino deve ser sempre mais forte do que o jogo. Porque, se eu for falar didaticamente, vou ter que ficar falando que a intensidade do treino e tal. Então eu procuro otimizar essa fala e fico o tempo todo insistindo. Vamos, gente, o treino tem que ser mais forte do que o jogo. Né? Como você falou aí, eles entenderem da importância do treinamento. Né, da riqueza que o treinamento traz para eles. Talvez nessa idade, nessa ansiedade que eles estão, não dê tempo, até porque o nosso tempo de treino é curto, né, 1h30 no máximo, eu estendo muito quando eu consigo, então não dá tempo de você ter essas palestras e dizerem para eles que o treino é sempre importante, que seja bola parada, que seja falta, que seja pênalti, nem sempre é coletivo, que o jogo é reduzido, que não é, e que hoje é um coletivo, enfim, que o treino deve ser sempre mais forte do que o jogo e que eles procurem pessoas sempre ligadas ao futebol para eles ficarem mais dentro do futebol. Esses são os 2 comentários que eu queria fazer dentro da sua apresentação. O Marcelo Massa,
ele gosta muito de falar do aspecto de desenvolvimento do talento. Ele cita muito o desenvolvimento do talento. A gente sabe que até dentro da escola existe o talento, né? Tem criança que tem um talento, e dentro da escola ele tem um talento, ele desenvolvendo essa inteligência, que o senhor abordou muito a escola, a importância da escola, não só sobre a leitura, mas desenvolver inteligência, raciocínio lógico, rápido, para que ele tenha tomada de decisão, para que ele consiga sair de situação de dificuldade, de estresse. E ele também fala que o ambiente influencia nesse desenvolvimento de talento, né? Que a família, os amigos são fundamentais para a promoção desse talento. Creio que você já falou aí, o que você tem a acrescentar a respeito disso? Qual é a sua visão a respeito disso? Cara, concordo 1000%. Eu acho que o meio em que a criança está inserida, e aí eu falo a criança desde os primeiros passos, os primeiros estímulos, o meio que ela está inserida, para mim, é fundamental para a capacidade que vai gerar nela de desenvolver o talento. Eu acho que, assim, o treinador, ele é o agente ali que vai desenvolver o talento, mas toda a vivência da criança anterior a ela chegar na mão de um treinador é que vai fazer, vai ter capacidade ou não desse talento se desenvolver de fato. Por exemplo, se a gente pegar uma criança que até os 5 anos, até os 7 anos, por exemplo, jogou futebol na rua, brincou, desceu para o play ou na rua, se desenvolveu na escola de educação física, fez diversas atividades, esporte, um monte de coisa. E uma outra criança, que até os 5 anos ficou em casa no videogame, com certeza a criança que buscou as atividades, que se desenvolveu motoramente falando, ela com certeza vai estar na frente da outra num processo de desenvolvimento. E aí o professor ou o treinador vai ter o seu trabalho facilitado por conta disso tudo. Então, eu acho sim que a criança e o meio que a criança vive, fundamental para que esse talento seja desenvolvido. A gente fala tem gente que fala que a criança nasceu com o dom de jogar futebol. Isso para mim não funciona. Por quê? O talento, eu acho que é alguma coisa que a gente consiga fazer, né, com maestria, mas que foi adquirido. O desenvolvimento do talento, ele pode ser ajudado por um cognitivo alto, por uma inteligência. A inteligência, isso aí existem estudos que a inteligência realmente é hereditária também, né? Lógico que a gente pode adquirir durante a nossa vida, mas também é genético. E isso facilita o entendimento do processo. Mas o talento você adquire de acordo com os seus estímulos durante a vida. E isso aí, desde lá de baixo, desde os primeiros passinhos lá, de como que a criança foi estimulada desde o início, eu acho que isso aí eu concordo 100%. É a questão do fenótipo e genótipo, né, que entra muito aqui nessa questão também, né? O que você já traz e o que você está adquirindo com o meio onde você vive e tudo mais, né? Gilson quer fazer alguma consideração aí, Gilson? Sim, Anderson. Quer abrir seu áudio, Gilson? Deixa eu abrir aqui para você. Aí, pode falar, Gilson. Não, sim, concordo que o talento, eu bati até palmas aqui, não sei se vocês viram que eu vibrei aqui em cima da cadeira, que as pessoas entendem, né, desse talento. Ontem, numa live, não vou, para não ser, errar aqui, a pessoa falou que usou como exemplo o Romário, que todo mundo falava que a bola procurava o Romário, mas na verdade o Romário sabia se posicionar, né? Fazia aquela leitura toda do campo. E nós tivemos também o Matheus, categoria sub-11 do Grêmio, que você vê que o menino com 11 anos já está encaminhado, ele já sabe o que ele quer, já tem o foco dele, e que o talento dele vai ser desenvolvido a todo dia, que ele fala que ele se cobra nos treinos, ele se dedica, que ele sempre busca o melhor. Quem está de fora pensa que é só um talento, né?
Mas ele não, ele está trabalhando, evoluindo, buscando se aprimorar, aperfeiçoar, para chegar à execução final, né, a ação final com perfeição. E a gente de fora pensa que é só um talento. Só essa consideração. Muito obrigado, professor. Marcelo, a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido. Isso que, aí é um momento meu, que um jogador, para quando ele se torna... Deu uma falhada aqui, eu não consegui escutar. Ok, vou voltar. Agora foi, então. Agora tá. É um pensamento meu que um atleta se tornar um atleta profissional, vamos dizer, dentro daquele gráfico que você trouxe para poder ganhar um salário alto, né, que está fora da curva dentro do que a gente pode ver aí nas suas apresentações, e é o que a gente vê, a gente lê sobre, ele passa por ele tem algumas situações que são para ele. Primeiro, ele está no momento certo e no lugar certo. Esse é um vocabulário que eu uso muito com meus atletas. Você está no lugar certo, na hora certa, você tem a competência para poder assumir aquilo que vai ser proposto para você naquele momento, e você está sempre fazendo tudo com a melhor perfeição possível, porque você está sempre sendo observado. Isso é uma das coisas que eu sempre uso, e é claro que tem outras coisas também que interferem direto. E uma das coisas que eu vejo que interfere e que é muito usado, principalmente pelos atletas, é a questão do emprego. Eu não me tornei um jogador porque eu não tinha uma pessoa forte para me colocar no clube tal, no lugar tal. Eu fui cansado porque eu não tinha um empresário tal, e fulano que ficou lá no meu lugar tinha um empresário forte. Você que esteve dentro de alguns grandes clubes aí no Rio de Janeiro, esse análise sobre o empresário, a gente entende que ele é forte, mas ele é preponderante para ir? Olha, um empresário ou algum facilitador, vamos chamar assim, para o jogador entrar no clube, principalmente nas categorias de base, ele até existe. Ele vai colocar o garoto lá, o garoto tem um pai que é amigo de não sei quem e que vai chegar lá dentro dessa forma, mas ele não vai se manter. É muito difícil. Eu estou falando isso, obviamente, num universo aí de futebol, né, de base, né? A gente sabe que depois que o jogador vira profissional, os empresários, né, acabam ajudando, arrumando o clube quando o cara vai sem clube, isso é outra história. Mas no universo do futebol de base, eu acho que pode existir uma facilidade em relação à oportunidade, mas se o jogador não tiver a condição necessária, não tiver o talento necessário, ele não vai permanecer. Então, eu acho que o jogador que usa isso como desculpa não está sendo honesto com ele mesmo, entendeu? Eu acho que o jogador tem que buscar, tem que tentar a todo instante, é o que você falou, ele tem que estar preparado, porque a hora que surgir uma oportunidade, ele tem que ir lá e tem que agarrar, mas uma hora uma oportunidade vai aparecer. Em cima... Desculpa. Seja essa oportunidade jogando um campeonatinho de bairro, jogando um campeonato estadual de repente de um lugar que não é um dos grandes centros, mas sempre tem, é o que você falou, sempre tem alguém olhando. Então, não dá para a gente usar nenhum tipo de desculpa, a não ser a nossa falta de competência, caso a gente não consiga. Tem uma situação interessante aqui no estado, não sei se os alunos sabem, o Richarlison, ele é daqui do Espírito Santo, né? Ele é de uma cidade interior aqui, próximo aqui nós estamos localizados na capital. E aí, eu conversando com um dos treinadores dele, quando ele foi descoberto porque foram outro jogador. E tinha esse outro jogador que ele era muito mais diferenciado que o Richarlison. E segundo o próprio treinador do Richarlison, aí, desculpa, que aí eu estou puxando aquele assunto onde você coloca do jogador bom, o jogador bom e dedicado, né, e o jogador, né, aquele tópico onde você trabalha esses três, né, itens. E aí eu lembrei do Richarlison, né, porque
o próprio treinador dele fala bem assim, que ele era aquele jogador que colocava a bola embaixo do pé, saía correndo, parecia um jogador que a gente chama aqui de peladeiro. E aí, hoje ele está na seleção brasileira e o jogador que era diferenciado em relação a ele, que foi para poder, que vieram aqui olhar ele e tudo mais, está aqui ainda no Espírito Santo, joga ainda aqui no Espírito Santo. Então, assim, entra, a gente colocou aqui agora, né, que é um ciclo, você estar no momento certo, na hora certa, e creio que já deve ter acontecido aí com você também, aquele jogador que você falava assim, cara, esse aqui vai despontar, daqui a pouquinho você, um outro, era uma base do seu time, daqui a pouquinho ele despontou. Tem algum histórico nesse sentido aí para você poder trazer para a gente também? Tem, com certeza. Tem muitos, mas assim, agora rapidamente você falou aí, eu lembrei de um, não confesso que eu não imaginei que se fosse perguntar, mas eu lembrei de um aqui agora, um menino que agarrou comigo, ele era do Vasco, mas ele era do Vasco antes de eu ser do Vasco, e ele era o terceiro goleiro do Vasco, foi dispensado. Na verdade, ele não foi dispensado, ele era o terceiro do goleiro do Vasco, estava sem oportunidade, e eu, na época, estava no Bradesco, jogando futsal ainda, né? Ele jogava futsal. Levei ele para jogar comigo no Bradesco. Comigo ele era titular, então ele teve muito mais oportunidade, apareceu muito mais. Em menos de 2 anos, 1 ano e meio, o Flamengo foi atrás dele, o Vasco queria ele de volta, o Fluminense chamava o tempo inteiro. Ele acabou voltando para o Vasco, está lá até hoje, está na seleção brasileira. Mas é um menino, ele hoje é titular da seleção brasileira, né, do Sub-17, mas era um menino que estava escanteado ali, estava sem oportunidade, e talvez, não vou nem dizer que era culpa do treinador, talvez nem fosse, talvez ele realmente não estivesse no nível dos outros dois, ou então de repente estava e por alguma determinada situação o treinador optava por outro, quando está todo mundo mais ou menos no mesmo nível, um detalhezinho ou outro, né, leva o treinador a escolher. Mas como para mim, só para terminar, como para mim ele era muito importante, e passou a ter muito mais oportunidade, e era titular do time, ele desenvolveu, né, óbvio, tinha um treinador de goleiro também que fazia um excelente trabalho, e aí ele foi um dos destaques do time, inclusive nós fomos campeões estaduais em cima do Fluminense. O jogo estava 2-2, ele fez o terceiro gol, o goleiro. Então, assim, acontece muito. Isso aí acontece demais. Comigo aqui aconteceu, quando eu fui campeão estadual, sub-15, campo, tinha um goleiro nosso, o nosso goleiro era 2001, e aí o meu goleiro era 2000, eu tinha um goleiro 2000, questão da estatura até, né? Meu goleiro 2000 era mais baixo um pouco, e o meu 2001 dava para ver que o moleque ia dar uma espichada enorme, não tinha nenhuma linha. E aí eu optei em manter o meu goleiro 2001. Não vou citar nome porque é goleiro de outra agremiação, quando eu trabalhei em outra agremiação. E aí nesse ponto, optei por ele e tudo mais, fomos campeões, beleza, vice-campeões. Esse ano nós somos vice-campeões. E aí não me prejudicou em nada, mas e acabou que esse goleiro não foi meu terceiro goleiro, ele virou meu terceiro goleiro. Hoje esse meu terceiro goleiro, que acabou não jogando aqui comigo, ele tá lá no Cruzeiro, chegando já pro sub-20 já, e o moleque tá despontando. E meus goleiros que estavam comigo de titular estão aqui comigo até hoje. Então, assim, é muito característico isso, dentro do que você colocou, e pra gente bem colocado aí, das oportunidades, momentos de brigar, de estar sempre encarando com firmeza as oportunidades, né, e tá sempre pronto para poder, quando a oportunidade vier, né. E aí uma outra pergunta nesse sentido é a questão quando você coloca, né, num clube grande. Ontem a gente conversou também a gente vem conversando com algumas pessoas também nas nossas lives, e aí a gente traz esse assunto no clube grande, muitas vezes os pais não têm acesso, né? Na verdade, acho que praticamente é a possibilidade de você entrar dentro de um clube
um ou outro que você consegue acompanhar o treino, porque às vezes o treino é fora do centro de treinamento, aí você acompanhar de longe, mas não tem interferência direta. E aqui nos nossos, principalmente na nossa equipe, aí colocando agora na nossa equipe, o Caxias, a gente tem a participação do pai no nosso treinamento. Ele tá, assim, a participação não indireta, mas ele está ali dentro do treino e tudo mais, consegue observar, e muitas vezes ele pode até querer interferir diretamente na questão do filho dele, né? Ontem a gente trabalhou aquela questão de você fazer rodízio de posições com os atletas, e a gente, a Iago trouxe para a gente na terça-feira uma questão bem legal, que muitas vezes o pai é o principal que, não, meu filho, você não é zagueiro, você é centroavante, e coisas do tipo. Não sei como é que foi o seu início de carreira, mas creio que você deva ter passado aí por algumas escolinhas, colocar assim, que seja os grandes clubes do Rio. Essa experiência, ela atrapalha diretamente? Você acha que ela atrapalha diretamente para que um dos meninos, um dos atletas se torne jogador profissional? Bastante, bastante. Eu, inclusive, eu não vou citar o nome, mas assim, eu tive um atleta que ele hoje em dia não é mais jogador, não joga, mas ele não virou jogador para o pai, não tenho a menor dúvida. Na verdade, assim, se eu for, falando aqui, eu já lembrei de outro. Mas tem vários. Ainda mais assim, eu acho que no universo do clube grande ainda é pior ainda. Porque assim, a gente não sofre a interferência do pai ali no treino, mas em casa aí no jogo é uma coisa absurda. Então, assim, e muitas das vezes a criança, até para não ficar entrando em debate, não ficar entrando na confusão, ela escuta, não rebate a informação, mas querendo ou não, é pai, né? Então acaba que aquilo entra na cabeça da criança. E assim, eu conheço muitos que não viraram por causa do pai, outros que tiveram a vida extremamente dificultada também por causa dos pais. Essa questão que você falou da posição, meu filho não é isso, meu filho não é aquilo, até aproveitando para a garotada que está aí escutando, às vezes o jogador acha que é uma posição, mas não é, e o treinador às vezes é a melhor pessoa para identificar isso, determinada característica em uma criança, em um adolescente, que talvez coloque para jogar numa outra posição e renda melhor. Tem diversos casos no futebol profissional aí que o jogador era atacante, foi mudando de posição ao longo do tempo porque foi arrumando pessoas e treinadores que enxergaram características importantes para outra posição e que se deram muito melhor. A garotada não vai lembrar aí, mas eu não sei, acredito que não saiba quem é o Toró. Era um jogador que foi do Flamengo, futebol profissional do Flamengo. Ele nas divisões de base era um atacante, era um artilheiro, fazia bilhões de gols. Quando foi jogador profissional, virou meio campo, terminou de volante. Agora mesmo a gente tem vários jogadores aí que o Fernando Diniz deu uma recuada. A gente tem muitas opções. O Léo Moura, que anos na lateral, começou jogando como meia, até foi utilizado na meia em alguns momentos também, no Flamengo, no Grêmio, mas assim, são jogadores que foram mudando de posição e isso é normal. Só que às vezes, principalmente do jogador que joga na frente, que quer fazer gol, quando um treinador tira e muda, o pai assim, putz, meu filho é atacante, como é que é isso? Meu filho faz gol, meu filho põe bola para dentro. E aí isso acaba que atrapalha, porque a criança acaba perdendo uma oportunidade que de repente teria melhor em outra posição. Mas faz parte, é isso aí, não tem jeito, a gente tem que lidar com isso, porque é em todo lugar. Eu fui para Portugal achando que em Portugal eu ia encontrar algo diferente. É igualzinho. Me surpreendeu bastante, porque achei que pela cultura lá, né, eu já tinha disputado algumas competições internacionais, inclusive já tinha jogado contra o Benfica numa competição aqui no Brasil, e eu vi os garotos extremamente, uma postura absurda, extremamente, não vou usar a palavra profissionais com crianças, é complicado, mas assim,
uma postura de atleta mesmo sendo tão novos, mas quando você chega lá para vivenciar, é igual aqui. E aproveitando aí sua fala, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Aí os pais também que estão ouvindo junto com os filhos, uma coisa que já atrapalha desde o início. É um pensamento meu, se você compartilha ou se você não compartilha, pode explanar. Desde carregar a bolsa para a criança, amarrar a chuteirinha dele, não ensinar ele a fazer isso. Essas coisinhas lá na frente, elas aumentam e elas vão ficando de forma diferente, né? Eu tenho, na verdade, há um atleta de 17 anos, hoje ele tem 17 anos, e há muito tempo eu já venho batendo na tecla, tenho uma liberdade muito grande com ele, e já venho batendo nessa tecla, cuidado, isso aí vai fazer diferença lá na frente. Quando ele tinha os seus 11, hoje a gente observa assim, o quanto ele tem tido dificuldade para poder lidar com essa separação que tem acontecido nesse tempo. Nós temos aí 3 minutos, se por acaso tiver algum atleta aí poder fazer alguma pergunta, e se o Marcelo também for fazer alguma consideração disso que eu falei também, pode ficar à vontade. Não, concordo 100%. 100%. Eu acho que, inclusive, isso vai de encontro com aquilo que eu falei lá com o Gilson. O meio que ele vive quando ele é muito novo vai levá-lo para um lugar ou para outro. E quando a gente não começa a caminhar com as próprias pernas, a gente tem dificuldades. Eu entendo que hoje em dia o mundo esteja muito mais complicado, os pais queiram super proteger, é normal, mas em determinados momentos a gente tem que tentar soltar um pouquinho também, porque vai refletir com certeza lá na frente. Marcelo, nós estamos aí no tempo final de 1 minuto, quero agradecer a você aí pela conversa que nós tivemos, muito obrigado, e em outro momento aí nós vamos estar trazendo você para poder falar com a gente novamente. Obrigado mesmo. Nada, amigo, eu que agradeço, foi um prazer aí, espero que a garotada tenha gostado, não tenha dormido aí, que tá todo mundo com a foto tampada. Mas é isso, foi um prazer, precisando aí, chama, podendo, eu estarei com certeza.